Irmãos, nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito, essas três dimensões. Já foi pregado no domingo à noite sobre corpo, alma e espírito, mas domingo passado foi especificamente pregado sobre o corpo, e esta palavra sobre o corpo vai até sábado, né? Falando sobre o corpo. É importante a gente conhecer o nosso corpo, saber que Deus nos deu um corpo, não é verdade? E é interessante como nenhum de nós é igual ao outro, sempre tem uma pequena diferença. Podem ser irmãos gêmeos, não é? Que se olha de longe, é igualzinho, mas se chegar bem pertinho, alguma coisa é diferente. A gente coloca o dedo e muitas vezes em a digital, ninguém tem uma digital igual ao outro, sempre é diferente. O nosso Deus é criativo, maravilhoso, né? Criador dos céus e da terra. E é interessante também que quando a gente lê o livro do Gênesis, né? Aqueles homens, mulheres, viviam como Matusalém, né? Chegou quase a 1000 anos. Imagine o homem que esse homem, o corpo que esse homem tinha, né? Viver quase 1000 anos, perto de 1000 anos, como é que era o corpo desse homem? Será que era diferente do nosso? O que você acha? Ele tinha cabeça como nós temos, né? Tinha narinas como nós temos, boca como nós temos, braço, perna, tal. Mas a saúde que Deus deu para este homem foi uma coisa extraordinária, né? Hoje, por exemplo, há muita gente, hoje é considerado idoso de 60 anos para cima. Então, você já tem 60 anos, irmão? Anda perto, não. Passou dos 60, já é considerado idoso. Imagine quem chega a 90, a 100 anos. Então, como é que você vai chamar? É velho mesmo, não é verdade? Não é mais idoso, é velho mesmo. Mas o importante é que acima de todas estas coisas existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que cuida de cada um de nós. Agora, é claro, Deus criou, Deus abençoou, mas cada um de nós temos a nossa responsabilidade. Assentado mesmo, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Todos acharam? Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Agora, Gênesis ainda, no capítulo 2, verso 21 a 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam muito bem vestidos.
certo? Não? Coisa feia, né? Coisa feia. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhava. Quer dizer, não tinha vergonha na cara, né? Mas a verdade é o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem 7 dispensações. Então, esta dispensação que Adão e Eva estavam vivendo era chamada a dispensação da inocência. Não conhecia pecado, não sabia o que era pecado, não sabia o que era malícia, não existia. Era natural, simplesmente natural. Agora, a maneira como Deus criou o homem, não é verdade? Ele criou os anjos. Será que ele criou corpos para os anjos? A Bíblia só diz: ele criou anjos, arcanjos, querubins e serafins. E daí ele resolveu, um dia Deus falou para alguém: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí Deus, certamente, como Deus é criativo, né? Como é que eu vou criar o homem? O homem, para viver, ele precisava de um corpo. Então Deus pegou da argila, do pó, da terra lá, fez aquele boneco, né? Desenhou aquele boneco segundo a vontade de Deus, e aquele boneco estava caindo no chão. Faltava o que? Vida. Faltava o espírito de vida. Aí Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Por isso que na epístola de Tiago, lá diz o seguinte: o corpo sem o espírito está morto. O corpo não pode viver se não tiver o espírito. E o corpo precisa do espírito, e o espírito precisa do corpo também. Então Deus criou o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança. Então estava lá, Deus criou Adão do pó da terra, conversava com ele, dialogava com ele, passeava com ele. E Deus criou o homem inteligente. Não criou um computador, um boneco, tal. Era um homem inteligente, cheio de sabedoria. Porque Deus havia criado o reino animal. E um dia Deus resolveu dar nome aos animais. E ele convidou Adão: então, vamos até o reino animal. Chegando lá, Deus disse a Adão: agora coloca nome aos animais. Ele foi colocando nome, cada animal recebeu o seu nome. Cada ave, cada animal criado lá, recebeu o seu nome. Aí quando na volta estava voltando, Deus olhou, isso que eu vou falar é imaginação minha, né? Eu imagino o seguinte, né? Deus olhou no reino animal, havia macho e fêmea, fêmea e macho. Agora Deus andando com Adão, Deus é criativo. Você sabe que Deus olha para você também? Você crê nisso? Aí você não crê, ele olha do mesmo jeito, né? Ele olha para mim, ele olha para você, olha para cada um de nós, e muitas vezes ele olha para mim, encontra uma deficiência, e através da oração, a deficiência ele revela e ela é corrigida, não é verdade? Então, aí Deus olhou: Adão é sozinho, não é bom que o homem viva só. Quando a gente encontra um homem viúvo, solteirão de 40 anos, queira ou não queira, a gente dá uma pequena murmurada, não dá? Por que será que ele não casou? Por que será que ela não casou? Será que é escolher demais? Será que cobiça demais? Qual é o problema que não casou? Não é bom que o homem viva só. Então, o homem deve ter a sua esposa e a esposa deve ter o seu marido. Aí Deus resolveu: como é que eu vou arrumar uma mulher para esse cidadão aí, né? Como é que eu vou fazer para arrumar uma companheira, uma esposa? Aí Deus, isso não está escrito, eu imagino, né? Deus pensou: este cidadão aqui chamado Adão, eu criei ele do pó da terra, da argila, fez a mulher, né? Mandou levar. E agora? Como é que eu vou criar mulher? Não tinha nenhuma mulher para Adão coabitar com ela. Não tinha nenhuma. Só tinha animais.
Aí Deus pensou, precisamos arrumar uma mulher para o Adão. Aí Deus olhou, novamente eu imagino, né? Deus pensou, eu vou criar uma esposa para ele, criar uma mulher para ele. Se eu criar da cabeça, né, ela vai querer ser dominadora, vai dominar o homem e vai pisar no homem. Mas se eu criar dos pés, ela vai ser pisada pelo homem. Então o que Deus fez? Eu vou criar debaixo do braço, para ser amparada, e debaixo do coração, para ser amada. E foi o que Deus fez, não é verdade? Muito bem. Então veja bem, irmãos. Adão, por exemplo, ele viveu, foram os dias que Adão viveu aqui na terra, 930 anos. Imagine a existência de Adão sobre a terra, 930 anos. Se você olhar para determinado irmãos, que eu vou olhar para Agostinho aqui, né, já começa a ver, né, parece que falta um fio de cabelo, e por incrível que pareça, começa a branquear também. Aí a gente passa alguma coisa para disfarçar um pouco, tá? Mas não tem jeito, não é verdade? É a idade, é o tempo que vai passando, é os dias que vai passando, não é verdade? Mas graças a Deus, né, pela vida que Ele tem dado a cada um de nós. Muito bem. Então Deus criou. Agora se imagine bem, Eva foi criada da costela de Adão, porque não tinha nenhuma mulher para dar a luz a ela. Foi criada da costela, quer dizer, também foi criada do pó, porque Adão foi criado do pó, não é verdade? Muito bem. Então, irmãos, quando a gente olha para o corpo da gente, nós temos uma tremenda responsabilidade. Você ama o teu corpo? Levante a mão. Você, quando se olha no espelho, aquele espelho grande, né, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, o que você acha de você mesmo? O que você acha? Que nota você daria para você mesmo de 0 a 10? Hã? Que nota você daria? Olhando para o teu corpo. Daí, quando a gente vai se olhar, não é verdade? Você olha para os olhos, olha para o cabelo, olha se não tem algumas rugas, não é verdade? Olha como é que está a barriga também, não é? E assim você vai olhando, vai olhando. Então, você ama o teu corpo? Amém. Quem ama o seu corpo? Levanta. Você gostaria de mudar? Ter um corpo diferente? Quem gostaria? Gostaria? Vai acontecer quando você morrer, vai acontecer. Você vai receber, né? Vai receber um novo corpo. Aqui na terra, a gente lamenta em dizer, não tem jeito, mas vai ter. Vai chegar o dia que nós vamos passar daqui para lá. E graças a Deus, né, que um dia eu e você nós vamos ressuscitar. Há um versículo na palavra de Deus que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite. Como é que se interpreta esse versículo? A gente pensa, repensa sobre ele. Você pensa, aquela noite que eu passei mal, aquela noite que eu não aguentava de dor, você chorou, chorou, chorou. Não, não é. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma coisa, irmãos, que eu não entendi até hoje. Quando nasce uma criança, né? Lá a parteira, lá no passado, hoje o médico, quando nasce uma criança, para provar que ela está viva, tem que fazer o quê? Tem que dar uns tapinhas no traseiro dela, né? Para ela chorar. Quando ela chora, está vivo, está viva. E é interessante que a Bíblia fala sobre isso, né? Em Eclesiastes a Bíblia diz que é melhor ir num culto fúnebre do que ir num casamento. Parece que está meio contramão essa coisa aí, né? Qual é melhor? Qual é que você prefere ir? Não é melhor ir num casamento? É ou não é? Levanta a mão. A festa, né? O dia do teu
ver o casamento, que alegria, né? O vestido branco, a mulher, o homem com aquela gravata borboleta, aquela coisa toda, todo enfeitado. Não é um dia maravilhoso? Agora, é melhor ir aonde tem lágrimas, tem choro, não é verdade? Do que no casamento. É o contrário. Por isso o João falou, né? Eu não saí de lá e não voltarei para lá. Então, por que melhor? Porque no casamento, é aquilo que Salomão falou, é vaidade. Mas no culto fúnebre, é a realidade da vida. Claro que o casamento é uma bênção, claro que o casamento é maravilhoso, claro que o casamento é uma bênção de Deus, mas para o nosso aprendizado, para a nossa realidade do dia a dia, nós temos que pensar que para a gente sorrir, nós vamos ter que partir daqui para lá. A alegria que eu imagino, isso é interpretação minha, a imaginação que eu tenho é esta, que quando nós chegarmos no dia da ressurreição, quando a igreja chegar nas bodas do Cordeiro, quando nós fomos recebidos lá para aquela multidão de anjos, eles cantando, quem é este? Levantai, ó portais eternos, levantai entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portais eternos, levantai entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente nasce, a gente chora, mas vai chegar o dia, né, que a alegria vai vir. A noite que diz é a nossa caminhada terrena. É que nem aquele exemplo do cativeiro da Babilônia, quando Israel foi levado para o cativeiro. Quanta gente chorou, quantas mães choraram, quantos pais choraram, a lamentação, o sofrimento, a tristeza, a dor, deixou a casa, deixou a família, deixou o terreno, deixou a propriedade e vai para o cativeiro. Mas depois de 70 anos, o rei Ciro liberou aquele povo para voltar para a sua terra, para voltar para Jerusalém. Aí imagine a volta, né? A volta deles, voltaram sorrindo, felizes, alegres, vamos para a nossa terra, vamos voltar para Jerusalém, vamos reconstruir nossas casas, vamos reconstruir o templo do Senhor, Deus está conosco, vamos voltar. Nós vemos um salmo, né? Que aquele povo de Israel no cativeiro estava junto ao rio Quebar, assentado à beira do rio, e olhando todos os inimigos, aquele pelotão do exército da Babilônia, chegaram, olharam para as árvores, pendurado harpas, instrumentos de música, pendurado naquelas árvores, aí rindo, debochando do povo de Israel, disseram, oh, alegrai-vos, cantai-vos um cântico de Sião, canta um dos cânticos de vocês aqui. E aquele povo dizia, como entoaremos o cântico do Senhor está em terra estranha? Ah, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se apegue ao paladar, a tristeza daquele povo. A nossa caminhada até o dia da nossa partida, ela é cheia de preocupações, é cheia de surpresas, é cheio de novidades. Tem dias que a gente sobe a ladeira, aquela subida não é fácil, mas de repente é uma descida para aliviar, e você vai de guerra em guerra, de batalha em batalha, de vitória, de luta, de aprendizado, até que vai chegar o dia, né? Imagine aquele grande dia, quando nós vamos sorrir, rodeando aquela grande mesa chamada as bodas do Cordeiro. Já vencemos aquela grande batalha chamada morte, já deixamos o cativeiro e agora voltamos para a casa do Pai. Lá você vai encontrar seu velho pai, que agora não é mais velho, vai encontrar sua mãe, seus parentes, seus amigos, vai encontrar toda a família e vai sorrir e vai dizer, aqui não haverá mais morte, aqui não haverá mais tristeza. Então, meus amados irmãos, este corpo que eu tenho, que você tem,
ele é chamado templo de quem? Do Espírito Santo. Como Deus cuidou de Adão, como Deus cuidou de Eva, como Deus cuidou daquele povo, Ele cuida de cada um de nós. Agora, é interessante a campanha ou as noites de pregação aí, já foi pregado sobre corpo, alma e espírito, uma mensagem reunindo todos, como domingo à noite foi pregado sobre o corpo. A gente olha para aqueles homens do passado, como Deus é maravilhoso, né? Antes de Deus criar o Adão e a Eva, Ele criou o Jardim do Éden, né? E quando a Bíblia descreve o Jardim do Éden, era uma coisa maravilhosa. Lá havia frutas de toda qualidade, havia comida com abundância. Eles eram vegetarianos, né? Naquele tempo não se comia carne, quando Adão estava no Jardim do Éden, eram vegetarianos. Eles cuidavam do corpo mesmo, se preocupavam com o seu corpo. Então, você olha tudo o que aconteceu com eles, por isso eu vivi 900 e tantos anos, tal, e não havia, né, a contaminação como tem hoje, no alimento, na água, no leite, no queijo, em tudo, né? Quanta contaminação tem, muitas vezes se come veneno e pensa, que gostoso, né? Então, esta é a grande preocupação. Eles eram vegetarianos, eles cuidavam do corpo. No jardim havia árvores com abundância, árvore da vida estava lá, árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia aquela relva verde sobre a terra, árvores frutíferas de toda qualidade, eram vegetarianos. Então, tinha uma vida maravilhosa no Jardim do Éden. Além disso, havia água com abundância, e a água não era contaminada, era uma água maravilhosa, né? Potável. Você podia beber à vontade, sem ferver, sem se preocupar com nada, podia beber aquela água, não ia contrair doença, nem enfermidade, nada, era uma água pura. Além disso, comida com a vontade, e havia ouro. E a Bíblia diz, faz questão de dizer, o Espírito Santo fez questão de deixar escrito, e o ouro era muito bom. Então havia riqueza, havia prosperidade, havia alimento, havia paz, havia amor, havia alegria, era uma vida maravilhosa. Mas os tempos mudaram. Quando Eva pecou, quando Adão pecou, eles passaram de uma consciência para a outra, de uma dispensação para a outra, da dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Entendeu? E quando eles pecaram, infelizmente, quem lê a Bíblia, quem conhece a Bíblia de gerações em gerações, está lá o erro que Eva cometeu, o erro que Adão cometeu de pecarem, foram expulsos do Jardim do Éden, foram colocados para fora do jardim. Deus fechou o Jardim do Éden com aquela espada flamejante, aqueles anjos ali guardando a entrada do jardim. E o tempo passou. Quando foi que eles foram comer carne? É o que a Bíblia diz lá em Noé. Quando Noé saiu da arca, ficou quase um ano dentro da arca, lá, naquele sofrimento fechado com os animais, e de repente, quando as águas baixaram, que Deus falou com Noé, ele saiu da arca. Deus falou, Noé, pode sair da arca. Qual é a primeira coisa que ele fez? Lembra? Foi montar um altar para buscar a Deus, para falar com Deus. E ali Noé, em gratidão a Deus, né? Porque todos morreram no dilúvio. Não ficou ninguém, nem animais, nem aves, nada. Apenas Noé, a esposa dele, os 3 filhos, as 3 noras e os animais que estavam correndo na arca. Quando ele sai, olhando para aquela destruição, olhando para aquela situação, o recomeço de uma vida, ele olha para tudo aquilo e aquela alegria na alma,
coração o que é que ele tinha para oferecer a Deus. Como é que ele ia demonstrar gratidão a Deus por tudo o que aconteceu? Ele pegou animais, fez um altar, invocou a Deus. Foi o primeiro sacrifício, né? E talvez, a primeira vez que comeram carne, porque tudo estava acabado, tudo estava terminado, não havia o que comer. Aí que veio, né, o uso da carne até hoje. Por exemplo, hoje, se a gente olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus, nós estamos chegando ao final da caminhada. Esta dispensação é a última dispensação que o Espírito está aqui na terra, porque Jesus está às portas para voltar, para arrebatar a sua igreja. Então, a igreja do Senhor aqui na terra, ela tem pouco tempo. Então, este corpo que eu tenho, o corpo que você tem, a gente tem que cuidar dele até chegar lá. Como cuidar do corpo? Tem como cuidar? Tem ou não tem? Tem. Como é que se cuida do corpo? Então, aquilo que nós podemos fazer para evitar a doença, para evitar a enfermidade, nós devemos fazer. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Se você quer viver um pouco mais, para poder ter uma vida feliz com os netos, com o filho, com a filha, você precisa cuidar do seu corpo. Não ponha toda a tua esperança no remédio. Já tem um nome, né? O remédio remedeia, não? E toda enfermidade, toda doença, tem uma origem. Nenhuma doença vem de graça. Nada acontece no corpo da gente por um descuido qualquer. Acontece muitas vezes porque a gente não cuida do nosso corpo. Como cuidar? Então tem um livro aqui na igreja. Eu estava falando com um casal ontem. Eles estavam me mostrando o livro. Acho que está aí. É o grupo de mulheres que está usando esse livro aí. Tem uma mulher que é grupo de senhora, vem levar dela. Irmã, não é? Tem um livro que diz o seguinte: orar, jejuar e comer. Orar, jejuar e comer. Uma fisioterapeuta, uma nutricionista, que escreveu este livro. Eu não li ainda, só vou comprar o livro, eu vou ler, quero aprender também, né? Nem tudo a gente sabe. Ensina como você se alimentar e como perder peso, né? Por exemplo, se você olhar um dia no espelho, já, poxa, não esperava, né? E pior, eu vou subir na balança, pior ainda. Mas eu não esperava, não é? Tem um programa americano na internet, alguns já assistiu aí, chamado Quilos Mortais. Quem já assistiu? Dá até medo de assistir aquele filme, aquele programa lá, né? Meus irmãos, pessoas com 380 quilos, o corpo virou só lenha. Entendeu? Então, diz o médico, eu ouvi falar com o médico que falou que essas pessoas, homem, mulher, que vai fazer aquela operação, reduzir o estômago, seria melhor operar a cabeça, né? Queria juízo, não é verdade? Queria juízo. Então, nós temos que zelar do nosso corpo. Olha a alimentação que você usa. Você já pensou quantas calorias, quanto isso, quanto aquilo, tal? Já pensou como está o teu corpo? Você pode melhorar? Claro que pode. Se eu consigo, você pode melhorar. Estou tentando melhorar. Estou lutando para melhorar. Entendeu? Nós temos que cuidar do corpo. O que é que nós se alimentamos? Deus é tão criativo, Deus é tão maravilhoso, né? Que se você pegar o dia e a noite, dá quantas horas? 24 horas. Está certo ou não está? Levanta a mão. Vou ter com ele. Ou é 23 e meia? É 24 horas. Agora você pega 24 dividido por 3. Dá quanto? Dá 8. Isso quer dizer o quê? É 8 horas para dormir. Você precisa dormir às 8 horas. Eu preciso dormir às 8 horas. Se a gente deitar 10 horas da noite, 22, quando for 6 da manhã, está na hora de levantar. Não fica até as 9, 10, e a barriga vai crescendo. Não
Não é verdade? 8 horas para dormir. Aí, 8 horas para trabalhar. Está certo ou não está? Sobra quanto? 8 horas. Para você cuidar da família, para mim cuidar da família, para praticar um esporte, para se exercitar, não ficar todo duro das pernas, da junta, é dor aqui, é dor ali, vai mexer, vai, por quê? Quem é o culpado? É Deus. Ora por mim. Não, devia não só, Senhor, cria vergonha na cara dele. Entendeu? Cuidar do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo. Então, como o livro diz, orar, jejuar e comer, mas saber se alimentar, né? Por isso tem restaurante aí que a gente tem que pesar a comida, né? Então, se você olhar muita gente, aquele prato vai dar quase 2 quilos. Não é? Então, meu irmão, reduza para 1 quilo. Depois reduza para 800 gramas. Né? A gente tem pessoas. Eu sou deles. Um dia eu fui no médico, muito tempo atrás. Fui no médico, cheguei no médico lá, 10, 15 anos atrás. Hein? Fui no médico lá, a primeira coisa que eu tive que fazer é subir na balança. Já levou a casqueira. Né? Aí o médico, sentei, eu pensei que ele ia receitar isso, não daquele nada. Me deu uma lição de moral. Me deu uma lição de moral. Aí eu não vi a hora de sair da frente daquele médico lá. Mas, doutor, tudo bem, doutor. Eu vou procurar uma nutricionista e vou fazer isso. Não precisa, aqui a folha. Daí, vou correr a folha. Cheguei em casa, li a folha, coloquei em prática. Daí eu falei, mas não é tão difícil assim. Não precisa tomar meia dúzia de injeção, nem tomar choque, não precisa nem bater a cabeça na parede, é só colocar em prática o que está escrito aqui. E os quilos foi baixando, e ele olhou e disse, eu quero ver, para mim, né? Quero ver você com 80 quilos. Estou quase chegando lá. Chegando. Falta pouca coisa, estou chegando lá. Não é uma vitória, não é uma grande realização para a glória de Deus. Ainda que eu estou quase na hora de passar daqui para lá. Mas o tempo que eu tenho ainda, quero viver com muita saúde e sem dor nas pernas, sem dor na junta, sem dor na coluna, sem dor de cabeça, sem dor no braço, ter uma vida feliz. Cuidar do nosso corpo. Irmãos, agora o que nós não podemos fazer, Deus faz. Você crê nisso? Levante a mão. O que nós não podemos fazer, Deus faz. Creio eu que muitos de nós aqui, não vou perguntar, mas muitos nós já tivemos perto, né, da passagem, que o médico não podia fazer mais nada. Muitos já tiveram, eu já estive lá perto, muito perto. Mas aí os anjos disseram o seguinte, não podemos levar ele agora. Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade. Entendeu? O que nós não podemos fazer, Deus faz. Nós vemos aqui na igreja. Tem uma jovem aqui, que ela não está aqui hoje. Essa garota, ela ia morrer. Ela estava com câncer na cabeça. Garota nova, 15, 16 anos por aí, com câncer na cabeça, dias atrás aí. Aí um conhecido dela trouxe ela aqui na igreja, atendemos esta jovem, conversamos com ela, e o câncer estava atrás, umas bolinhas, e ela, pregamos o evangelho para ela, ela conheceu Jesus como Salvador, entregou a vida ao Senhor Jesus, e oramos por ela. Quando terminou a oração, eu disse, agora procura as bolinhas. Não tinha nenhuma mais. E ela terminou, não tem mais e não vai voltar mais. Amém. E ela foi no médico. O médico examinou, tal. O médico olhou, o que você fez?
Ela disse: Deus me curou. Pronto, acabou o problema. O que nós não podemos fazer, Deus faz. Glória a Deus. Se você devo citar duas passagens bíblicas aqui, bem conhecidas, pode ler na sua casa. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Deus cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia, ela é verdadeira. Se você pegar o Evangelho, a carta de Paulo a Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 13, o que a Bíblia diz? Até o versículo 20: se alguém está triste, ore. Se alguém está contente, cante louvores. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, e esses orem sobre ele, ungindo com óleo. E a oração da fé, o que acontece? Salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, confessar as vossas culpas aos outros e orai pelos outros para que estareis. Oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. E ele acrescenta ainda: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha bem para mim, irmãos. Quem era o profeta Elias? Olha lá, segundo Reis, 1 Reis 17, 18 e 19. Quem era o profeta Elias? Homem, o que a gente lê é coisa extraordinária. Ele diz que nós somos igual a ele, não era melhor do que nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como nós. Orou para que não chovesse e não choveu. Orou para chover e choveu. Se Deus ouve Elias, Ele ouve a minha pessoa e ouve você também. Não é verdade? Agora, irmãos, então veja bem, o que nós não podemos fazer, Deus faz. Amém? Deus faz. Agora, o apóstolo Paulo escreveu, o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Por exemplo, 1 Coríntios 3, 16, 17, a Bíblia diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, muitas enfermidades, a culpa é nossa. Ainda ali, nosso 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meu irmão, eu e você não é dono de você mesmo. Você não é dono. Muitas vezes a esposa chega e fala: você é meu, por um tempo. Ou vice-versa: você é minha, por um tempo. O proprietário é ele. Aleluia. Você sabe disso? Deus é o proprietário. Agora, glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Será que o nosso corpo está glorificando a Deus? Isso é um alerta para o homem e é um alerta para a mulher. Como é que nós usamos o nosso corpo? Será que o nosso corpo precisa de enfeites, de adornos? Não, já é bonito por natureza. Não precisa mudar de roupa, querer exibir o seu corpo. Isso não agrada a Deus, não é verdade? Aquela soberba
né? Parece que aquele encantamento de pombagira, né? Corpo coberto de tatuagem. Será que isso agrada a Deus? Irmãos, nós temos que parar. Isso não é religiosidade, não. Isso é ter cuidado com o corpo. Parar, pensar, analisar. Eu estou glorificando a Deus? Deus está satisfeito com o meu corpo? Eu estou dando um bom testemunho de cristão, de filho de Deus? Como está o meu corpo, o seu corpo? Qual é a maneira que nós vivemos? Quando nós oramos a Deus, creio que você ora. Se não ora, deve orar. Tenha certeza que Deus vai falar com você, que o Espírito Santo vai mover o teu coração. Quem muda a vida do homem e da mulher não é igreja, não é pastor. Não adianta chegar aqui, desacatar, gritar, papapá. Não, está aí a Bíblia. Você orando, Deus vai revelar a você. Quando nós oramos, clamamos a Deus, Ele traz a revelação. Aquilo ali, aquilo lá, precisa mudar aqui, precisa mudar lá. Ele santifica o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Quem santifica é Deus. Ele muda, Ele transforma. Mas nós não podemos negligenciar. Não podemos de forma alguma negligenciar. Temos que fazer a nossa parte, agradar a Deus, glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Irmãos, quando o corpo está doente, será que ele está glorificando a Deus? Pensa. Medita, pensa. Será que ele está agradando a Deus? Será que Deus não está olhando para mim, para você, dizendo: eu não te avisei, eu não te falei, você não aprendeu, né? Mas Deus é misericordioso. Não é verdade? Deus é misericordioso. É uma passagem da Bíblia que a gente vê o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus. Na verdade, duas, né? Uma delas, Maria Madalena, ela, a vida dela toda arruinada, o corpo dela todo contaminado, perdida nas trevas, prostituta. 7 demônios habitavam naquele corpo. Ela foi para Jesus, ela humilhou-se, ela entrou, ela chorou, ela lamentou, beijou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, se humilhou. E o Senhor disse: filha, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Vai em paz e seja salva, abençoada. São João capítulo 8. Levaram uma pobre mulher adúltera, levaram para Jesus. Estava lá o Senhor Jesus com os apóstolos. De repente aqueles fariseus trouxeram aquela mulher. Disseram: mestre, aquele orgulho, aquela arrogância, aquela falsidade. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor que diz? Aí Jesus olhou, imagino que olhou interiormente, hipócritas, fingidos. Jesus não falou nada, abaixou-se e começou a escrever no chão, o seu dedo ali. Será o que Jesus escrevia ali? Eu imagino, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino, escreveu o pecado de cada um deles. Aí Jesus levantou, né, e olhou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Era a lei de Moisés. Você pode apedrejar agora. Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Quantas pedras jogaram nela? Quantas? Nenhuma. Mas Jesus apedrejou ela com a pedra do amor, do perdão, da misericórdia. Glória a Deus. E Jesus diz: filha, vá em paz e não pegues mais. Amém? Se coloca de pé, meu Deus na frente. Então,